Olá, tudo bem? Vamos analisar o enunciado de número 222 da súmula do STJ, que nos diz que compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no artigo 578 da CLT. Esse enunciado é de 1999. É interessante, pois já há muito tempo o STJ entendia que esse enunciado estava superado por conta da redação dada ao artigo 114 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 45. Ocorre que, agora em março de 2021, o STJ analisa novamente esse enunciado e dá uma interpretação atualizada a ele. Antes de compreendermos o atual entendimento do STJ acerca desse enunciado, precisamos compreender a interpretação dada pelo STF e o STJ ao artigo 114 da Carta Maior, o qual nos traz a competência da Justiça do Trabalho. Essa justiça especializada, então, teve sua competência ampliada pela Emenda Constitucional 45. Pois bem, nos diz o artigo 114, inciso 1, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Pois bem, sabemos que é competência do STF, conforme artigo 102, inciso 1, a linha O, e do STJ, conforme artigo 105, inciso 1, a linha D, julgar conflitos de competência entre tribunais diversos, entre tribunais superiores. Daí a importância de compreendermos o entendimento que esses tribunais superiores têm acerca dessa competência especializada da Justiça do Trabalho. No primeiro momento, com a Emenda Constitucional 45, tendo em vista a redação do inciso 1, que diz que cabe à Justiça Laboral a análise das ações oriundas de relação de trabalho, surgiu um entendimento doutrinário e mesmo jurisprudencial de que essa expressão relação de trabalho abrangeria tanto as questões atinentes a servidores da administração pública que estejam debaixo do regime estatutário, como de trabalhadores da administração pública indireta ou direta que estão no regime seletista, os chamados empregados públicos. Porém, ocorre que o STF, dando interpretação ao artigo 114, inciso 1, na ADI de número 3.395, em medida cautelar no ano de 2006, nos diz que o disposto no artigo 114, inciso 1 da Constituição da República não abrange causas instauradas entre o poder público e servidor que esteja vinculado por relação jurídico-estatutária. Ocorre que em 2020 houve a finalização deste julgamento, essa medida cautelar foi confirmada e nos diz então o STF, conforme informativo de número 984, a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação de trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança ações judiciais entre o poder público e seus servidores, ficando a cargo então da Justiça Trabalhista apenas as relações seletistas, ou seja, dos empregados públicos, como por exemplo nós temos os empregados dos Correios, ok? O entendimento do STJ é o mesmo. Cito aqui, por exemplo, conflito de competência julgado pela primeira sessão, o de número 156.229, de 2020, também com o mesmo entendimento, dizendo que se o vínculo estabelecido entre o poder público e o servidor for estatutário, a competência será da Justiça Comum, seja ela estadual ou federal. Em se tratando de vínculo trabalhista, a competência será da Justiça Laboral. Importante observar também, para complementar esse vídeo, que no caso do trabalhador temporário, aquele contratado nos termos do artigo 37 da Constituição Federal,
entende o STJ também que é a competência da justiça comum e não da justiça trabalhista. Pois bem, vamos tratar agora do enunciado de número 222. Ocorre que a emenda constitucional 45 também incluiu o inciso 3 ao artigo 114, que diz o seguinte: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Por conta desse inciso de número 3, se entendeu a partir de então que esse enunciado de número 222 estaria superado. Vou ler novamente. Diz o enunciado: compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical, previstas no 578 da CLT. Bom, tendo em vista que toda contribuição sindical envolve, todo questionamento, melhor dizendo, que é sobre contribuição sindical envolve sindicatos, com base na letra do inciso 3 do 114, o STJ entendeu então por superada essa súmula. Pois bem, ocorre que agora em 2020, o STF, julgando em sede de repercussão geral, deu entendimento ao inciso 3 de forma a conciliá-lo com o inciso 1 do artigo 114. Então nos diz aqui, no recurso extraordinário 1.089.282 de relatoria do ministro Gilmar Mendes, isso foi julgado em dezembro de 2020. Está no informativo 1001. Então compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário. Então perceba que a mesma lógica aplicada na interpretação do inciso 1 também se aplica na interpretação do inciso 3, ou seja, o inciso 1 fala de relação de trabalho. Compreensão de que essa relação de trabalho abrange apenas aqueles que têm um vínculo seletista com a administração pública. O inciso 3 deve ser compatível com o inciso 1. Então, apesar dele citar sindicatos, relações entre sindicatos e trabalhadores, essas relações envolvendo sindicatos também, para a série de competência da Justiça do Trabalho, precisam estar envolvendo vínculos seletistas. Essa compreensão do STF, demonstrada em repercussão geral, é o tema 994. Por conta dessa compreensão do STF, demonstrada em dezembro de 2020, o STJ então voltou a analisar o enunciado 222, tido até então como superado. E, diz então o STJ, isso foi declarado no conflito de competência 147.784, oriundo do Paraná, julgado da primeira sessão do STJ, está no informativo 690 e, como eu disse, foi julgado em março de 2021. Então diz que o que prevalece atualmente, segundo o STJ, é o seguinte: compete à Justiça Comum julgar as ações em que se discute a contribuição sindical de servidor público estatutário. Então, muito embora seja uma contribuição sindical, envolva relação entre trabalhador e sindicato, por estar diante de um vínculo estatutário, a competência da Justiça Comum. E continua a ementa: compete à Justiça do Trabalho julgar as ações em que se discute a contribuição sindical de empregado seletista, seja ele servidor público ou trabalhador da iniciativa privada. Ok? E com isso, resumindo, nós temos o seguinte: a interpretação do artigo 114 nos diz que a interpretação é essa dada pelo STF e STJ, que uma vez que eu esteja diante de um vínculo estatutário, a competência sempre será da Justiça Comum. Pode ser estadual ou federal, conforme o caso. Havendo um vínculo seletista, estarei diante de competência da Justiça do Trabalho, ainda que estejamos diante de uma relação jurídica envolvendo questionamentos acerca de contribuição sindical, de forma que a súmula 222 do STJ ainda prevalece com esta nova interpretação
dada pelo STJ, ok? Se você gostou desse vídeo, se ele acresceu o teu conhecimento, não deixe de curti-lo, de comentá-lo e compartilhá-lo, ok? Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.